Normalmente as pessoas fazem esboço, né, de pregação, eu costumo fazer um livro. Então, espero que vocês estejam preparados, estão tudo certinho. Acho que vai ser um tempo de aprendizado muito interessante, porque a igreja não é lugar de devocional, né? A igreja é lugar de ensino da palavra. Jesus ia para lá, Jesus ia ao templo para ensinar a palavra. E o pastor Ed deixou numa situação complicada, né? Porque ele encheu o grupo de situação, de coisas que vai acontecer no domingo, da expectativa do domingo e da ministração do Espírito Santo. E eu bem achando que ia ministrar sobre o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Acredito que vocês não vão ter essa ministração aqui, viu, gente? Não vai ser esse tipo de ministração, amém? Por quê? Porque essa igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Foi ele que trouxe a direção. Então, ele não vai nos deixar órfãos de uma palavra que vai seguir uma outra palavra. Então, aquilo que ele trouxe ao meu coração vai nos preparar para aquilo que será domingo. Eu acredito nisso. E eu não sei o que vai ser domingo, tá? Amém? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trabalhar uma introduçãozinha, só para a gente entender e compreender aonde eu vou chegar, como é que nós vamos caminhar de tudo isso aqui. Então, é verdade que quando a gente não dá a correta interpretação e tem o correto entendimento da palavra não significa que não a conheceremos. A conheceremos, mas em porções confusas. Em porções confusas que vão nos deixar em situações que podem gerar dúvida no nosso coração. Grande parte das palavras que hoje a gente ministra, que hoje nós temos aqui, daquilo que é a nossa formação também, em questão doutrinária, já foi testado antigamente por muitos e muitos teólogos. Palavras que foram testadas, aprovadas, e palavras que foram rejeitadas. A gente tem que ter esse correto entendimento, por isso que o correto entendimento da palavra vai nos testificar naquilo que é o resultado que nós esperamos também, com a palavra do Senhor. Então, e uma das coisas que o estudo da palavra, ela sempre tem algumas situações. Por exemplo, eu escrevi um texto aqui interessante. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam da leitura é que eu não consigo, eu não retenho aquilo que eu leio. Então, uma outra situação é, o que eu leio, eu não entendo o contexto. E junta-se isso aí ao argumento de que eu não tenho tempo, pronto. Está montado ali a barreira do hábito da leitura e o impedimento do conhecimento. Não tem como conhecer Deus, entender Deus, só vindo ao culto. O culto ele é necessário, o culto ele é importante, ele é essencial para dar seguimento àquilo que você já vem preparando em casa. Porque o Espírito Santo ele vai te ministrando, vai te falando algumas situações, sabe? Então, de fato, conhecer Deus não é saber um monte de coisa a respeito de Deus, mas é ter, assim, aquela experiência de que conhecer Cristo nas suas virtudes, na sua justiça, na sua santidade, e experimentar, primeiro, a misericórdia, a graça e a sua direção. A gente precisa desse entendimento. Então, não basta ser um conhecimento científico, não é um estudo aprofundado, não é nada diferente da simplicidade da fé. Nada diferente da simplicidade da fé. Apenas um conhecimento que me traz a firme convicção da graça e misericórdia do Senhor com a minha vida. Começa tudo ali. Então, você sabe aquela situação que você faz um curso, normalmente a gente faz um curso, qualquer curso que seja, eu não digo mais secular ou não, porque a minha vida é uma só, é uma vida cristã. Então, o curso que eu faço, então eu estudo ali e é igual um rema. Eu faço um curso do rema também. Então, quando a gente está fazendo rema, você está ali estudando rema, está vendo a palavra dia após dia, aquela palavra está entrando no seu coração, você está vivendo aquilo ali vai te gerando convicção, esse estudo, esse contato com a palavra vai te gerando muito entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro, né? Porque eu estou naquele momento. Segunda, quarta, sexta, quinta-feira, culto, domingo, culto, você está quase que diariamente, é o que deveria ser para nós, né? Mas, quando a gente forma no rema, vem aquela palavra. O rema é só o começo. Cabe a cada um de nós sustentar essa palavra, não é? A mesma coisa é um curso que eu faço fora. Se eu não aplico aquela prática se eu não me aplico a teoria que eu recebi, a prática do curso, o que acontece? Eu vou esquecer. Algumas coisas eu posso até lembrar e até praticar, mas com a palavra de Deus é diferente. Ela é diferente, porque se eu não praticá-la, além de esquecer, existe um combate. Existe um combate, sabe? Ela tem um inimigo, e esse inimigo a todo momento vai te combater. Vai te combater aonde? Na sua fé.
Você recebe um confronto a cada hora, a cada momento. Isso vai minando a sua fé, vai minando o seu entendimento, aquilo que você tinha, a sua convicção vai diminuindo, ela vai caindo. Então, eu, por exemplo, eu sempre recorro às minhas anotações. Por exemplo, para trazer isso que eu fiz aqui, eu recorri às minhas anotações, meus estudos do Rema, o que eu anoto na minha Bíblia, isso me edifica, porque quando vier o combate, o Espírito Santo está pronto para me lembrar de alguma palavra, de alguma situação, de alguma circunstância, que eu já me alimentei, sabe? Então, esses embates virão, mas esse combate virá de uma maneira só, te minando um lugar só, a sua fé. Não há outro lugar para ele combater. Então, é a fé. Então, eu posso dizer que existe um combate da fé? Então existe um combate da fé, né? Então, tudo na vida cristã é um combate. Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, então nós estamos em constante batalha. Em constante batalha. Olha só, Paulo ele disse a Timóteo, combata com a fé, né? O combate, disse a Timóteo, combate com a fé. O combate que Timóteo tinha que fazer era com a fé. Contra o quê? Na verdade, eram mentes, como falar assim, mentes corrompidas, influências deste mundo sobre ele, influência do que estava acontecendo na época sobre a vida dele. Então, combata com a fé. E Paulo completa, depois no 2 Timóteo, ali ele fala que combati o bom combate. E ele termina com aquela frase maravilhosa, né? Combati o bom combate, guardei a fé, perseverei. Guardei a fé, eu perseverei. Sabe, ao combate é na fé. É ali que a gente faz. Então, eu quero mostrar que esse combate ele está em outras passagens também da Bíblia. Você não precisa abrir, eu vou citar algumas coisas aqui, só para a gente entender. Esse combate no grego, se eu não falar errado, acho que é agon, está lá o índice 73 do Strong, tá? Ele aparece 5 vezes nesse formato, aparece mais uma vez na raiz dele, e todos com sentido de conflito, contenda, e também com uma corrida em sentido de competir, ou seja, eu tenho um adversário. Então, nessa palavra, olha só, Filipenses 1,30 fala do sofrimento que Paulo teve ao anunciar o evangelho, o quanto ele foi combatido. Em Colossenses 2,1, ele trata lá, do que escreve do conflito, bem como a oposição para anunciar o evangelho em Filipos, tanto que ele foi maltratado, insultado. Em 1 Timóteo, ele orienta Timóteo ao combate da fé, né? O confronto do comportamento deste mundo que traz para a gente. Em 2 Timóteo, ele fala, combati o bom combate. E encerra com a frase que eu falei, completei a corrida e perseverei na fé. E para encerrar essa parte dessas palavras, em Hebreus 12:1, ele trata ali da batalha, no sentido de vencer os adversários, que é uma competição, é uma corrida com perseverança, deixando para trás aquilo que me atrapalha. Então, existe um combate. E olha só, todas as referências que Paulo trouxe, ele falou daquilo que ele passou. Essas referências que ele passou, marcou ele. Então, qual combate não deixa marcas? Qual combate não deixa marcas? Então, será que uma pequena desavença pode frustrar a minha fé? Será que uma desavença com o irmão, com o vizinho, com aquele sonho que ainda não chegou, com o trabalho que eu tenho ou o trabalho que eu vou ter, será que isso vai frustrar a minha fé? Isso é pequeno, né? Do combate que a gente tem. Não é firmada em mim. É naquilo que a palavra trouxe para mim. Então, o que devemos fazer é trazer a palavra à nossa memória, trazer aquilo que Paulo trouxe. Olha só que bacana. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Dessas batalhas eu quero destacar 2, por enquanto, que é a batalha na mente, nos meus pensamentos, sabe? A fé ela não é racional, ela vai sofrer todos os ataques deste mundo, tá? A influência de todas as situações. Lembra situações que o inimigo traz para a gente, né? Igual quando Eva estava lá, o inimigo soltou para ela: você vai realmente morrer? Será que você vai morrer? Vai trazer dúvida no seu pensamento, te minando a fé novamente. Te minando a fé, te atrapalhando. Prosseguir, correr. Então, é necessário uma confiança que vá além das explicações naturais. Eu não consigo me firmar somente naquilo que
eu acredito nas minhas convicções próprias, eu preciso ir além. Porque a palavra me falou, eu preciso ir além. Eu preciso ir além. Eu preciso ir além daquilo que ela trouxe para mim. Então, a fé em Deus, ela se apoia no caráter de Deus, naquilo que ele falou. Ela se apoia no caráter. Mesmo que as circunstâncias estejam ao contrário, nós sabemos que ele vai continuar exatamente sendo o que ele é, fazendo o que ele faz e cumprindo o que ele disse. Amém? Essa é a nossa fé que nós devemos seguir. E nós temos também um segundo combate. Obrigado, G, para aumentar esse negócio aí, que eu não consigo falar mais alto. Desculpa, gente. Eu não consigo gritar. Eu creio que o Espírito Santo não pode me libertar disso, não tem problema. Se um dia vocês me virem correndo, pode ter certeza, foi o Espírito Santo. Pode ter expressão de corre atrás de mim, que o negócio está bom. Corre porque o negócio está bom. Então nós temos um segundo combate, que é o medo. Tá? O segundo combate é o medo. E combater o medo, ele gera uma coisa. E a palavra que nos traz a memória é Pedro andando sobre as águas, ou melhor, afundando sobre as águas. Porque o medo é um sentimento. E o sentimento vem para quê? Sabotar a nossa fé. Então, se eu começo a ficar enfraquecido com as ideias que me influenciam e o medo me toma, fatalmente eu vou questionar aquilo que eu já ouvi da palavra. Fatalmente isso vai gerar uma dúvida no meu coração. E fé. Como é que vem fé? Fé vem ouvindo a palavra de Deus. Se a gente não ouve em casa, então vem para a igreja. Aqui, pelo menos, mesmo que você caminhe devagar, porque você não está estudando em casa, você vai ouvir e vai caminhar. Não deixe de caminhar. A verdade é essa, né? Assim, então, quando a gente ouve a palavra, fé é gerada no nosso espírito, a palavra ela encontra lugar no nosso coração e envolvidos pela graça, a graça preveniente, tá? que antecede a minha decisão de atender a palavra que eu ouvi no meu coração. Então, fé. Aí já entrou agora outra palavra, graça. E essa graça está envolvida com o meu livre-arbítrio. Eu vou ler um trecho que eu resumi do livro do Marcos Honório, é muito interessante, que fala: o livre-arbítrio é limitado pela soberania de Deus. Mas a soberania de Deus permite que todos os homens tenham opção de aceitar o evangelho através da fé. Simultaneamente, permite que todos os homens a resistam. Ok? Existe uma graça já, porque sozinho nós não vamos conseguir alcançar isso. E essa fé não é ativada se não houver uma graça sobre a minha vida ali, ouvindo aquela palavra. E quando eu aceito, tudo muda. Então, graça. E o que é graça? Simplesmente um favor imerecido? Esse conceito acho que veio depois da reforma, né, pastor? Se eu estiver muito errado, você me corrige. Mas eu quero trazer uma outra visão de graça, para a gente entender isso. Mas antes, vamos abrir a Bíblia, né? Até agora eu estou falando, não abrir a Bíblia? Efésios 2, 8. Gente, eu deixei anotado aqui. Se eu não abrir, vocês não assustam não, porque está anotado aqui, no meu livro. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, eu vou guardar algumas coisas aqui, quero colocar alguns conceitos na sua cabeça, porque é para você guardar esse negócio, que a gente, às vezes, fica um pouco soberbo em algumas situações, né? Soberbo daquilo que Deus faz e fui eu? Não, não fui eu. Não tem nada a ver comigo. Assim, nós somos salvos pela fé. Mas como Paulo falou, pela graça mediante a fé. Então, não é a fé. A fé é o quê? É um instrumento para receber um presente do Senhor. E nisso eu quero tratar, então, um outro conceito de graça, que é, se eu não me engano, a pronúncia do grego é charit. Charit, bem arrastado assim. Então, ali, numa das traduções tem assim, aquilo que me dá deleite. Aquilo que dá deleite, dá prazer. Então, olha só, para a gente entender, isso vai ficar muito interessante. Ó. Posso entender que, então, que não se trata somente do favor que eu recebo. Eu recebi um favor merecido, mas não. Mas também tem a ver com o prazer de quem dá. Nós voltamos à questão do dar. E olha só, com o prazer e a satisfação, o deleite de quem dá. Nós já sabemos que há alegria no céu quando o pecador se converte, não é? Deus está nessa alegria, tá? Deus está ali no meio também, porque Ele
ele se alegra, ele tem um deleite naquilo ali. Para entender melhor essa frase, olha só, lá em Gênesis 6:8 diz assim, ó, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou favor? Tá pouco, né? Olha só, poderíamos dizer assim, Noé foi digno da alegria do Senhor. Deus se agradou com a vida de Noé. Então, graça vai além do favor imerecido. A gente não dá o valor a essa palavra, mas não é só isso, tem mais. Está envolvido, não é só envolvido com o presente que Deus me dá alegremente. É mais um sentimento, é mais uma satisfação que ele tem. E a gente lembrando que o foco é Cristo. O instrumento disso é Cristo. E eu deixo aquela pergunta, né? Deus tem se alegrado com você? Deus tem se alegrado? Então, ó, ainda assim, não é a fé que salva, para que não seja mérito meu ou seu. Então, eu aceitei. Não. Houve todo um movimento do Senhor para que isso chegasse no seu coração e você tivesse a opção de aceitar. Então, a graça é mérito de Cristo. A salvação é mérito de Cristo. Sabe, o mérito e o poder são deles. A fé é um ato de submissão, é uma entrega, é uma confiança, é a aceitação da salvação propiciada, operada unicamente pela graça divina. Unicamente por isso. A fé é apenas receptora, ela recebe aquilo que já está pronto e já foi feito por nós. Então, é uma resposta, ela é positiva, mas ela é passiva. Ela não tem ação nessa situação. Então, é nesse sentido que Jesus dizia, a tua fé te salvou. Ou seja, você recebeu aquilo que eu te dei com alegria. A tua fé te salvou. Né? E, então, nós já entendemos da questão da fé e da graça. Vamos seguir nesse negócio aí. Eu creio que a hora vai dar certo. A atuação agora do Espírito Santo. Como é que entra o Espírito Santo nisso tudo aqui, né? Como é que fica? Na verdade, o entendimento tem que entrar no seu coração é o seguinte: o Espírito Santo já está movendo. Ele já está movendo ali. Então, abre comigo, por favor. Romanos 5, versículo 1, de 1 a 9, tá? Vai completar aquilo que eu falei e vai dar a introdução para o Espírito Santo aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A partir desse momento, entendo o Evangelho. Eu aceito Cristo, você já sabe, como meu suficiente Salvador, e recebemos o Espírito Santo. É Ele próprio que nos convence. Ele próprio que nos convence. Então, a partir daí, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo dentro. Então, somos o quê? Nova criatura. O nosso espírito é feito de novo, religado com o Senhor. Mas essa é uma experiência única? É. Mas no que eu quero falar, não. Tá? Então, olha só, você aceita Cristo, nós já falamos do processo, da fé, da graça que envolve tudo isso, e recebe o batismo do Espírito Santo, ou seja, você nasce de novo, e está pronto? Tá, e não está. Tem mais, sabe? Tem outro batismo? Tem outro batismo. E esse batismo é uma experiência subsequente já ou não? Pode ser, não pode. Tudo depende da disposição do nosso coração. Da disposição do nosso coração que nós entendemos ali. Então, acabou? Não, não acaba ali. É apenas o começo.
E, para começar do começo, pleonasticamente falando, vamos lá, Lucas 3,16. Vamos trabalhar agora o Espírito Santo. Nós já trabalhamos da fé e trabalhamos na graça. Vamos ver o Espírito Santo, como é que ele vai trabalhar em tudo isso aqui. Lucas 3,16. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Eu vou completar aqui, mas o que eu quero fazer é isso. João, eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Pula lá agora, lá para Marcos 1:8. Vamos confirmar essa passagem. Na verdade, vai falar a mesma coisa, tá, gente? Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Tudo é obra de Jesus, sabe? Tudo é obra de Jesus. Tudo é obra. Então, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Para quê? Porque ele me convence. Ele gera fé no meu coração. E, mediante a palavra, me conduz ao arrependimento. É ele que me conduz ao arrependimento. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito. Mas o dizer o Senhor aqui quer dizer do que eu aceito e recebo. Não conhecendo Jesus Cristo como um homem. Ah, ele é o Senhor. Não, é porque eu aceito e recebo. E eu falo, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já está em ação. Então, nesse novo nascimento, o Espírito Santo age nas nossas vidas por onde? Por dentro. Ele passa a habitar em mim, dentro de mim. Dentro de mim. Então, vamos seguir nesse raciocínio. Olha só. João, essa passagem eu quero que vocês leiam para compreender o Pentecoste. É importante entender isso aqui, porque acontece com as nossas vidas hoje. João 20, versículo 19, por favor, até o 22. Nós estamos falando aqui do primeiro dia que Jesus ressuscitou, já era final da tarde, já tinha tido encontro com as Marias e passado pelos discípulos também de Emaús. Então, olha só, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo que Cristo ressuscitou, tá? Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor novamente. Eles viram o Senhor novamente, ressurreto. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Ué, o que estava acontecendo ali? Receba o Espírito Santo? Como assim? Eles estavam nascendo de novo. É necessário nascer de novo, mas eles andaram com Jesus? Mas tem que crer que ele ressuscitou. Não é só conhecer o Jesus, ele ressuscitou. E naquele momento, os discípulos, aquele que andava com ele, nasceram de novo. Houve um novo nascimento ali, então eles estavam prontos para o evento subsequente. O evento subsequente. Então, eles criam, eles viam Jesus ali. Então, o evento subsequente, qual seria? Né? Então, Cristo ressurreto é a salvação. É neste Cristo que nós temos. Então, o novo nascimento é para aquele que invoca Cristo e crê que Ele é o Senhor, ressuscitou dos mortos, que não é só aquele homem da história, mas é que Ele ressuscitou e perdoou os meus pecados. É necessário nascer de novo. É necessário passar por esse processo. Eu aceito Cristo em meu coração. É necessário isso. E, passado, então, 40 dias, vamos lá para Atos 1. A gente tem que pegar os meados da história e vamos passear na Bíblia, porque ela vai se completando. Atos 1. Esse é fácil, né? A partir do verso 4, por favor. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos ali lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas
que o Pai estabeleceu para a sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado. E eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista dele. Jesus aqui, Lucas descreve o que Jesus falou com ele. Ei, espere, vocês vão participar do segundo evento. Vocês ainda vão participar do segundo evento. Vocês nasceram de novo, mas tem algo mais. Tem algo poderoso para vocês. Essa foi a promessa, tem algo poderoso. Vamos caminhar nela. Atos 2 agora, por favor. Verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eles foram batizados no Espírito Santo, é o termo que nós usamos hoje, né? Cheio do Espírito Santo também, eles foram cheios do Espírito, batizados. Eles receberam o cumprimento da palavra que Jesus tinha deixado, um revestimento de poder, uma capacitação para testemunhar Cristo. Nesse segundo evento, eles foram batizados para receber essa capacitação, sabe? E Pedro, ali na ministração dele, vou colocar em Atos 2:32, Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, e o Espírito Santo prometido derramou. E vocês agora veem e ouvem. Né? Agora, o batismo do Espírito Santo, ele tem um comportamento visível e audível. Né? Então, o novo nascimento, ele é interior. Agora, o batismo do Espírito Santo, ele é visível e audível. Todos veem, todos ouvem. Amém? Então, é errado eu falar que se eu falo em língua eu sou batizado, e se eu não falo eu sou batizado? A evidência maior é falar em línguas. Ouvem e veem. Ouvem e veem. Então, tudo isso traz para a gente a convicção que nós temos dois eventos. Mas olha que interessante. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí, acabou? Parou por aí? Não. Siga comigo mais um pouquinho. Atos 4:31. Né? Pedro e João, eles foram presos, e depois que foram presos lá, eles foram soltos, porque não podiam fazer nada contra eles, por conta que o povo estava recebendo a palavra com alegria. Em Atos 4:31 está escrito assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não é o mesmo evento, é um segundo evento. Eles foram cheios novamente, com ousadia agora para quê? Corajosamente anunciar a palavra do Senhor. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. E Paulo falou isso. Efésios 5:18-20. Vamos abrir a Bíblia de novo, gente. Vamos lá, Efésios 5. Paulo nos orienta a ser cheio do Espírito Santo com hinos, louvores, cânticos espirituais. Eu estou só na metade, viu, gente? Pera aí. Paulo escreve assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero só destacar duas coisas aqui: cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Cânticos espirituais é falar em línguas mesmo. Nós já aprendemos isso, sabemos disso, é falar em línguas mesmo. Então manifeste isto, porque você também está se enchendo do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade nossa diária, uma necessidade sempre. O evento, nós vimos 2 eventos ali que eles foram cheios do Espírito Santo e saíram, corajosamente anunciando a palavra do Senhor, porque eles tinham conteúdo, estavam cheios. E tem mais, olha só, para a gente confirmar como é que funciona essa dinâmica da palavra, nascimento e batismo. Segue comigo agora em Atos 8, do verso 14 até o 17.
É difícil falar do Espírito Santo sem sair de Atos, né? Difícil. Ali, nesse capítulo, vai falar do povo de Samaria, né? Que eles estavam recebendo a palavra do Senhor. Então, eles receberam a palavra ali com alegria, eles entenderam a palavra, e logo que os discípulos souberam, eles foram lá. Está escrito assim, ó, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles já aceitaram a palavra, eles nasceram de novo. Seguindo. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, e tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. É uma doutrina? Não, mas funciona. Mas funciona. A imposição de mão também, ela é uma forma de ministrar o batismo no Espírito Santo, a segunda experiência que nós precisamos de ter. Precisamos de ter, sabe? Então a ênfase do livro de Atos todo, igual eu falei aqui, trata da obra do Espírito Santo. E quanto a essa obra, vejamos o que Paulo fala. Agora não vou deixar você abrir não, viu? Rapidinho agora, só 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Olha o que Paulo fala disso. Não quero que sejam ignorantes quanto aos dons. Então, este capítulo ali, do capítulo 12, ali, vai tratar o quê? Dos dons do Espírito Santo. E Paulo começa falando que ele não quer que sejamos o quê? Ignorantes. Ou seja, nós estamos vivendo um momento tão importante, tão gostoso na igreja em relação a isso, que no mínimo de conhecimento nós precisamos ter dos dons e manifestação destes na igreja, para a igreja. Amém? Então, Paulo já traz esse negócio para a gente. Então, a igreja local, o quê? É o nosso local de treinamento. Aqui nós treinamos, nós aprendemos. Para quê? Para praticar. Praticar aqui dentro, claro, e praticar lá fora. Para levar, para quando você recebe uma palavra, você transmiti-la. E é maravilhoso quando isso acontece, porque é uma experiência que te marca. É muito gostoso isso quando essa experiência tem, sabe? E Tiago, ele diz assim, né, a questão da prática. Não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante. Uma vez eu ouvi assim que dentro da igreja, ou em qualquer lugar, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Mas tem uma diferença entre os crentes. É o crente que ouve e o crente que ouve e pratica. Esse colhe resultado diferente do primeiro. Essa é a diferença. Entendeu? Então, a gente fica tendencioso a frustrar-nos com algumas coisas, mas tem princípios que precisam ser executados na nossa vida, sabe? Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 7, Paulo escreveu assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A manifestação do Espírito é através dos dons. É através dos dons. Então, quando alguém opera num dom, ele está permitindo que Deus seja visto por ele, porque não somos nós. Eu permito que Deus haja através de mim e que Deus seja visto. E quando Deus é visto, ele é glorificado. É para essa ação que nós temos o recebimento, nós estamos abertos temos que estar abertos a receber o Espírito Santo. Não ter medo, não julgar, não ficar com preconceitos. Entra nisso, mergulha nesse rio. Em 1 Coríntios também, no capítulo 2, no verso 4 e 5. Vou começar a ler agora, porque para a gente caminhar mais rápido aqui, eu tenho que chegar no final. Então, Paulo escreveu assim, olha interessante, a minha mensagem, a pregação que eu trouxe, não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não seja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Trazer conceitos, igual eu falei no começo, de Deus, você pode conhecer um monte de conceitos, mas quando você vê poder, não tem como negar. É Deus. Então, a manifestação do poder de Deus é inegável através das nossas vidas. Eles não puderam prender Pedro e João, deixar eles presos, por causa da manifestação do poder de Deus que estava ocorrendo naquela época. A manifestação do poder de Deus é quando eu deixo. E esse poder, ele trabalha, ele vem exercido através de frutos também. Então, vamos trabalhar nos dons. Olha só, 1 Coríntios 12,
Voltamos lá. Isso é interessante vocês lerem comigo. Do verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar em milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo um dom, eu preciso andar vivendo aquilo ali? Não. Eu vou viver nos frutos, tá? Mas talvez essa manifestação nem sempre ela vai acontecer. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu conversava com uma pessoa que veio me pedir dinheiro uma vez, e eu normalmente, quando alguém me pede alguma coisa, eu desenvolvo um diálogo com ele, eu quero escutar a história dessa pessoa. E conversando com ela, começou a contar a história, falando, e começou a pontuar quantos empregos a pessoa teve. E o Espírito Santo nitidamente colocou dentro de mim uma palavra. O problema dele é que ele não fica no emprego, ele não quer trabalhar. Nitidamente. Aí eu, de uma forma mais suave, eu falei com ele, você sabe o seu problema. Porque você já trabalhou em muitas empresas e não ficou em nenhuma. Ele parou e começou a chorar. Porque ele sabia qual era o problema, qual era a situação. Por que ele estava colhendo aquela situação de rua. Ele sabia disso. Então, muitas das vezes, nós sabemos e conhecemos. E essa experiência com o Espírito Santo nos marca, porque se nós nos dispusermos, ele vai usar. Ele vai trabalhar através da gente. Para quê? Levar a palavra. É o propósito a qual nós somos revestidos de poder. É levar a palavra, manifestar Cristo em nós para as outras vidas. Então, seguindo, nós temos os dons e temos também os frutos. Este tem que ser visível na vida do crente. Esse tem que ser. Então vamos lá, Gálatas 5. Não precisa abrir não, esse é rapidinho também, olha só, 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cada um tem uma finalidade. Você contar aqui, são 9 dons e 9 frutos. Tá? Então, quando a gente opera no fruto, nós manifestamos o caráter de Deus. E quando nós operamos no dom, nós manifestamos o poder de Deus. Amém? Isso tem que estar pronto dentro da gente, sabe? É uma obra do Espírito Santo no nosso interior, através do novo nascimento, a formação do nosso caráter, porque nós temos que aproximar daquilo que é Cristo. Então, a formação do nosso caráter e é a ação do Espírito Santo sobre nós, manifestando o poder de Deus, sabe? Então, quando a promessa do derramamento do Espírito Santo era para quê? Manifestar poder. Manifestar poder. E, se eu ando nos dons, eu não posso chegar e falar que... Vou ensinar para vocês agora, hein, gente? Manifestar o dom aqui agora. Eu não tenho paciência. Paciência é fruto do Espírito. Então, o que eu devo fazer? Manifestar a paciência. Então, quando eu manifesto a paciência, eu estou manifestando um dom, eu estou manifestando um fruto daquilo que eu já recebi, que é o Espírito Santo que já está dentro. Eu já tenho, então eu tenho que manifestar. Então, a paciência era aquela que, estudando isso aqui, eu já tinha ouvido outras vezes também, aí isso fica batendo na cabeça da gente, né? O Espírito Santo fica arranhando dentro. E aí, e agora? E agora? Como é que é? Hoje eu tive a experiência no trânsito também, que algumas situações, não é possível. Aí ele traz essa memória. A paciência é fruto. A paciência é o fruto. Então, glória a Deus. A paciência é o fruto e eu vou praticá-la agora aqui. Ó. Vou fechar minha boca e vou seguir. E vou dominar meus pensamentos, tá? Não vou deixar ser minado a minha fé. João, então a gente caminhou nisso aqui. Então eu quero agora trazer mais alguns entendimentos através da palavra. Então, não vou pedir para abrir não, mas vai dar para a gente entender o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo sobre, com duas passagens de João. João 4,14 traz assim, ó. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte vem de dentro.
Então a palavra ela vem de dentro. Essa fonte, é o Espírito Santo trazendo dentro de mim, ela vem de dentro. Depois, agora no João 7, versículo 38, quem crê em mim, como as escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho uma fonte e ela jorrará. E ela jorrará. Eu tenho o Espírito Santo dentro, eu tenho o Espírito Santo sobre, manifestando o poder de Deus através disso. Sabe? E isso já foi predito lá na antiga aliança, que o Senhor queria nos guiar através de uma orientação dentro. Abre comigo, esse aqui eu quero versículo, quero que vocês leiam comigo, por favor. Salmos 32, lá no verso 8. Isso é para que a gente não possa cair num entendimento errado. Então vamos lá, no verso 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Olha, lá em Salmo, Davi escreveu isso, tem lá, sabe? Deus tem um desejo, a vontade dele é de nos guiar, sabe? De fazer conosco aquilo que a palavra dele já trouxe. É um desejo de nos guiar. E ele também fala da nossa interação, ou melhor, da não interação com a palavra dele, com aquilo que ele disse. Porque ele literalmente diz assim, não sejam burros, sigam o meu caminho. Siga aquilo que eu já deixei para vocês, está pronto. O desejo do Senhor é nos instruir. E o Espírito Santo ele veio para isso, para nos guiar a todas as coisas. Todas as coisas. Essa palavra se cumpre em nós hoje, sabe? Ele tem uma instrução positiva para nós. Paulo fala lá em Gálatas 5:25, assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar no Espírito é manifestar os frutos do Espírito. Ou seja, Senhor, eu entendi a sua instrução e eu correspondo com ela. Sabe? Porque confessar e crer na palavra é correto, mas obedecer ao que o Espírito Santo diz é melhor. Porque eu já falei, eu posso esquecer, mas obedecer é melhor, porque ele nos traz uma direção. E completa essa parte aqui, ó, volta lá na mensagem do Flávio, pega tudo de novo e entenda a primeira coisa, quando você faz coisa errada, né? Aquilo que arranha dentro. E entenda também aquela intuição. É para me fazer. Como é que eu vou saber se é para me fazer ou não? Se é a minha cabeça ou se não é? E se vai acontecer ou se não vai? Se eu praticar. E se der errado? Não vai acontecer nada além do não. Ou não é isso. Nada diferente do que eu já tinha. Então, a prática me faz isso, sabe? Essa voz interior, ela nos guia. Então, se o Espírito Santo não falar, então eu posso confessar a palavra e seguir tudo que está na palavra corretamente. Mas se escolhemos ignorar aquilo que o Espírito de Deus nos fala, podemos confessar o dia inteiro, pedir proteção, livramento, orar, chorar, que não vai adiantar, porque já foi liberado uma direção. Sabe, lendo o livro do Kenneth Hagin, O Espírito Dentro, o Espírito Sofre, ele conta a experiência de um pastor amigo dele que estava indo viajar e nessa viagem ele teve aquele testemunho interior, espera 10 minutos. Ele continuou arrumando, mas ele ignorou aquilo ali, espera 10 minutos. Ele ignorou aquilo ali. E ele contando o fato, o que aconteceu depois disso para o Kenneth falou, mas por que você não esperou? Ah, não, porque eu orei, eu sabia que os anjos iam acampar ao meu redor e eu fui. Ué. Só que nesse trajeto houve um acidente, a esposa dele quase morreu, uma pessoa morreu. Havia uma direção específica ali. Havia uma direção. Espera 10 minutos. Ele não esperou, mas ele orou, ele entendia que os anjos acampam ao redor dele, mas ele não atendeu a palavra. O fato aconteceu. Havia uma direção. Se eu não atentar, não adianta. A gente sabe que há direções gerais e há direções específicas. É específica para você e para a sua vida. O Senhor tem o cuidado com você, Ele tem interesse com a sua vida. Ele tem muito interesse e Ele já deixou isso tudo pronto para a gente, sabe? Ele nos conduz para viver algo melhor, nos poupar de algumas dificuldades. Outras nem tantas, mas algumas sim, pelo menos das maiores.
A não ser aquelas que nós causamos, né? Aí não tem jeito, tá? Porque nós que colocamos. Então, esse resultado depende de como? Das nossas respostas. Eu quero já chamar o grupo de louvor, não tem mais algumas coisas para falar aqui, mas só para a gente concluir isso aqui, há respostas também que são negativas. Deus, algumas vezes, ele não responde, eu não recebo a resposta que eu quero. Eu creio, eu declaro, mas se eu não cumpro algumas coisas, não adianta. Eu não vou passar de nível, eu não vou subir o degrau, eu não vou continuar caminhando. E não adianta pôr culpa em Deus, porque eu não cumpri. E tem um texto interessante lá em Ezequiel 20, eu vou lê-lo aqui, não precisa abrir não, Ezequiel 20, começa contando assim, ó, e aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram diante de mim, diante de Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vieste consultar-me, vivo eu, olha Deus falando, vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vocês, diz o Senhor Deus. Eu não queria nem escutar o que eles iam clamar, o que eles iam falar. Mas como é que vem a resposta? A resposta está ali, ó, lá no verso 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Muitas das vezes estamos tão direcionados, né, às coisas que nós queremos, tão convictos daquilo que ficamos cegos. Cego para aquilo que o Senhor já colocou e a palavra dele já está estabelecida. Se eu não andar naquilo ali, como eu vou avançar? O Senhor vai virar para mim e falar, olha, não tem como eu te dar isso, e você ainda não entendeu isto. Como você vai entender aquilo? O Senhor tem para a gente um ensinamento, Ele tem para a gente direções através do Espírito Santo. E esse Espírito comunica ao nosso espírito. O Espírito comunica ao nosso espírito. Cabe a nós estarmos sensíveis a receber essas direções, a caminhar naquilo que Ele trouxe para nós. Porque depois não adianta. Eu me frustrei na fé, porque você vai estar suscetível a tudo isso. A gente vai estar disponível para que haja intervenção de pensamentos que não provém da palavra. Porque se eu me frustrar, eu não experimentei aquilo. Espera aí. Vamos fazer igual no culto de ceia? Deixa eu examinar a mim mesmo? Faça isso todo dia. Examine a si mesmo. Tem alguma coisa errada? Peça perdão e volta a caminhar. Vamos embora. A gente não pode desistir, não pode esquecer, não pode perder esse entendimento de o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre, nos conduzindo e nos caminhando, para que a gente não seja, Deus não quer, né? Não nos quer como cavalos que usam cabrestos para ser guiados. Nós somos livres na nossa escolha, mas Ele já nos deu um caminho, uma direção. E boa parte desse caminho já está dada, está na palavra. Amém? Vamos avançar, né? Vamos estar atentos ao que está posto. O que o Espírito fala à igreja. Presta atenção nas ministrações que seguem aqui dentro da igreja. Faça um link entre elas. Tem o Espírito Santo por trás, direcionando. Não tem como eu fazer nada do meu querer. Se eu trouxer alguma coisa que é do meu coração, vai dar errado. De convicções próprias minhas, vai dar errado. Vai dar errado. É como a casa construída na areia e na rocha. Qual que vai cair? Depende da minha negligência ou da minha diligência. Sou eu que determino. Amém? Espero que esse estudo esteja edificado, vocês preparados para conhecer mais, estejam ansiosos para receber mais do Espírito Santo e entender aquele que guia-nos em todos os caminhos. Amém? Amém? Então fiquem em paz.